A nossa palavra está em Jeremias 19. Jeremias 19. Todos acharam? Conseguiram? Quem não conseguiu, pede ajuda, que os obreiros ajudam. Vamos prestar atenção na palavra do Senhor. Bom, eu quero começar lendo aqui o que está escrito em Jeremias 19, que é a palavra de hoje. E eu vou ler do versículo 1 até o versículo 15. E aqui na palavra, como título de Jeremias 19, diz assim: a botija quebrada. E a palavra diz assim: assim diz o Senhor. Aqui é o Senhor falando a Jeremias: vai, compra uma botija de oleiro e leva contigo alguns dos anciãos do povo e dos anciãos dos sacerdotes. Sai ao vale do filho de Nom, que está à entrada da porta do oleiro, e apregou ali as palavras que eu te disser. E dize: ouve a palavra do Senhor, ó reis de Judá e moradores de Jerusalém. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: eis que trarei mal sobre este lugar, e quem quer que dele ouvir retirarão os ouvidos, porquanto me deixaram e profanaram este lugar, queimando nele incenso a outros deuses que nunca conheceram, nem eles, nem seus pais, nem os reis de Judá, e encheram este lugar de sangue de inocentes, e edificaram os altos de Baal, para queimarem os seus filhos no fogo em holocausto a Baal, o que nunca lhes ordenei, nem falei, nem me passou pela mente. Por isso, eis que vem dias, diz o Senhor, em que este lugar já não se chamará Tofete, nem vale do filho de Nom, mas o vale da matança, porque dissiparei o conselho de Judá e de Jerusalém neste lugar, e os farei cair a espada diante de seus inimigos, e pela mão dos que procuram tirar-lhes a vida, e darei o seu cadáver por pasto às aves do céu e os animais da terra. Porei esta cidade por espanto e objeto de assobios. Todo aquele que passar por ela se espantará e assobiará por causa de todas as suas pragas. Falo-eis comer as carnes de seus filhos e as carnes de suas filhas, e cada um comerá a carne do seu próximo, no cerco e na angústia que os apertarão os seus inimigos e os que buscam tirar-lhes a vida. Então quebrarás a botija à vista dos homens que foram contigo, e lhes dirás: assim diz o Senhor dos exércitos, deste modo quebrarei eu este povo e esta cidade, como se quebra o vaso do oleiro, que não pode mais refazer-se, e os enterrarão em Tofete, porque não haverá outro lugar para os enterrar. Assim farei a este lugar, diz o Senhor, e os seus moradores, e farei desta cidade um Tofete. As casas de Jerusalém e as casas do rei de Judá serão imundas como lugar de Tofete. Também todas as casas sobre cujos terraços queimaram incensos a todo o exército dos céus e ofereceram libações a outros deuses. Voltando, pois, Jeremias de Tofete, lugar para onde o enviara o Senhor a profetizar, se pôs em pé no átrio da casa do Senhor e disse a todo o povo: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: eis que trarei sobre esta cidade e sobre todas as suas vilas todo o mal que pronunciei contra ela, porque endureceram a cerviz para não ouvirem as minhas palavras. Essa palavra aqui é um pouco extensa, mas eu quis ler tudo para que vocês pudessem assim, pegar o contexto de tudo que a gente vai falar aqui. Mas antes, sabe, tô com uma sede hoje, sabe, a garganta puxando aqui, eu queria a ajuda de alguém. O Gabriel levantou uma pergunta. Vem cá, Gabriel. Nossa, o menino mais rápido da igreja. Vamos apelidar ele de Macunha, porque ele é o mais rápido a levantar a mão. E eu, fala
ainda com sede, né? Será que você não poderia encher essa jarra, depois encher esse copo e dar para beber? Vai lá. Vai lá, Alpinho. Vamos ver a rapidez dele agora. No seu tempo, Gabriel. No tempo. Isso. Peraí. Espera só um pouquinho. Antes, deixa eu só fazer uma coisa. Espera rapidão, antes de você encher. Peraí, tá bom? Obrigada, tá bom? Enche pra mim. Não, enche o copo. O copo, Gabriel. Por que não dá pra encher o copo? Fala pra mim, por que não dá pra encher? Tá quebrado. Tá quebrado. Né? Não dá pra beber água no copo quebrado. Obrigada. Aí vocês vão me perguntar, por que, Brenda, você quebrou um copo? Tadinho do copo. Mas, tem um porquê de eu ter quebrado um copo. Eu quebrei esse copo em vão. Eu quero falar aqui, nessa passagem aqui, eu quero voltar em 3 versículos, que eu quero que vocês acompanhem comigo novamente. O versículo 10, o capítulo 19, no versículo 10, que fala assim: então, quebrará a botija à vista dos homens que foram contigo, e lhes dirás: assim diz o Senhor dos Exércitos, deste modo quebrarei eu este povo e esta cidade, como se quebra o vaso goleiro, que não pode mais refazer-se, e os enterrarão em Tofete, porque não haverá outro lugar para os enterrar. Assim farei a este lugar, diz o Senhor, e aos seus moradores, e farei desta cidade um Tofete. E agora, não sei se vocês ainda pegaram, né, o que eu queria mostrar e fazer aqui. Só que o que eu queria dizer sobre isso que a gente acabou de fazer é que, se eu quero encher um copo, o copo precisa dar o quê? Inteiro. Agora, se eu for lá, se eu pegar a jarra e quiser encher mesmo assim, o que vai acontecer? Vou perder água. A água que serviria para saciar a minha sede vai embora. E o que eu quero falar sobre isso? Aqui o título fala sobre a botija quebrada. E na Bíblia, a botija, né, muitas vezes aqui na Bíblia, a botija é um objeto que é usado para guardar o azeite ou a água. E agora, uma botija quebrada consegue armazenar o azeite? Uma botija quebrada consegue armazenar água? Não consegue. E aqui, nessa palavra que Jeremias, ele vai, mais uma vez, quem conhece o livro de Jeremias sabe que praticamente todos os capítulos é Jeremias alertando o povo. Mais uma vez, Jeremias vai alertar o povo, e aqui o Senhor faz essa menção de que o povo ali era essa botija quebrada. O povo estava em destruição, em ruínas. E a botija quebrada não pode receber do azeite. Quando nós estamos nessa situação de estar quebrado, nós não podemos
ele não pode estar quebrado. Se eu quero me encher de Deus, eu posso ser a botija quebrada? Se eu quero me encher do azeite, eu posso ser a botija quebrada? Eu não posso. Se eu quero usar água para saciar minha sede, eu preciso de um copo inteiro. Se eu quero armazenar dentro de mim essa água, rios de águas vivas que fluem do Senhor, eu posso ser o vaso quebrado? Não posso. E aqui o primeiro ensinamento é que a gente tem que aprender. Muitas vezes a gente quer ser cheio de Deus, a gente quer ser cheio, quer ter do óleo, do azeite, quer ter desse rio, dessas águas que transbordam do Senhor, mas essa água não vai parar se você for com uma botija quebrada. A gente precisa antes se consertar aquilo que precisa ser consertado para que o Senhor possa habitar dentro de nós. A gente precisa consertar aquilo que está quebrado, que impede com que o azeite seja derramado sobre as nossas vidas. O Senhor não pode depositar o azeite dele num vaso quebrado. Então, se você quer ser cheio, se você quer ter mais da presença de Deus, você precisa consertar para que Deus possa fazer morada dentro de você, para que essa água, para que esse azeite possam estar dentro de você. E além de tudo isso, às vezes você pode se olhar e falar: mas eu não sou essa botija quebrada, totalmente despedaçada, eu só estou rachado. Mas lembre-se que tudo que está rachado uma hora vai quebrar. Se eu tenho, por exemplo, um copo de vidro que está trincado, rachado, conforme você vai usando, uma hora ele vai fazer o quê? Vai quebrar. Por isso que a gente deve se analisar. Talvez você não seja, sabe, essa botija totalmente quebrada. Talvez você fale: Brena, mas eu só estou trincadinho, eu só estou com uns trinquinhos em mim. Mas sabe, olha para dentro de você e saiba que se você já tem uns trinquinhos, lembre-se que isso uma hora vai quebrar. E tudo aquilo que você armazena dentro de você vai embora. Então que a gente possa entender e analisar isso. E eu não sei se vocês repararam, mas aqui nessa palavra fala muito sobre uma coisa que chama Tofete. Quando eu olhei esse nome, eu achei até muito engraçado, né? Falei: nossa, Tofete, o que é isso? Falei: deixa eu pesquisar o que significa esse Tofete, esse lugar chamado Tofete. E aqui, esse lugar, e algumas outras passagens da Bíblia, também é chamado de Vale de Inom, ou Vale do Filho de Inom. E eu fui pesquisar a fundo, e esse lugar era um lugar onde as pessoas jogavam cadáveres, restos de animais, lixo, e ali era um lugar de destruição mesmo. E aqui fala, na passagem do Senhor, fala que ele iria chamar aquele povo e aquela cidade de Tofete. E Tofete era o que? Um lugar de destruição. Então o Senhor estava querendo dizer que aquele povo, que aquela cidade seria um lugar de destruição. E às vezes você pode ler essa palavra e você fala: nossa, mas olha, Deus falando que vai destruir a cidade, vai destruir o povo dele. Como Deus é capaz de fazer isso? E às vezes você pode ficar se perguntando: por que Deus vai fazer isso, vai destruir o povo dele? Mas, na verdade, aquele povo, tudo isso que Deus estava alertando, eram as consequências do que o povo já estava fazendo. O povo já estava se tornando aquela botija quebrada. O povo já estava se tornando uma terra de destruição. Então todo o final de escravidão, de morte, de destruição, era só tudo aquilo que o povo já estava fazendo. Já estava caminhando a esse rumo, a esse sentido. E às vezes a gente deve analisar para as nossas vidas. Talvez você esteja caminhando por esse caminho de destruição, esse caminho de morte, esse caminho onde as pessoas te alertam, te avisam, falam: isso está errado. Porque aqui Jeremias cansou de alertar. Quem já leu o livro sabe que Jeremias alertou várias vezes. O livro de Jeremias tem 50 e poucos capítulos. 50 Jeremias alertando o povo. E o povo: não, Deus jamais vai fazer isso nunca vai acontecer. Mas a gente deve ficar ligado
naquilo que Deus fala para a gente. Jeremias ali, ele era a boca de Deus para o povo. E aqui as obreiras, as pastoras, elas são a boca de Deus para o povo. Hoje quem aqui é o povo de Deus? É a igreja. Aqueles que são chamados povo de Deus são vocês que estão sentados aqui. E eu sempre tenho isso para mim. Toda vez que eu tiro uma palavra, que é, por exemplo, algum profeta, ou Deus falando algo para o povo de Deus, eu tomo isso que Deus está falando isso para a igreja, para a nossa igreja. Então, se Deus mandou essa palavra, é porque Ele está falando para a igreja. Toma cuidado para você não se tornar a botija quebrada. Toma cuidado para você se analisar, para você não perceber que talvez você seja a botija que está começando a quebrar. Sabe, Deus quer que a gente seja cheio dele. Deus quer que de nós transborde rios de águas vivas, que transborde o Espírito Santo e o poder que vem dele. Só que a gente precisa se permitir que através da nossa vida, a glória de Deus possa ser manifestada. E Deus vai manifestar a glória dele num templo sujo. Deus vai manifestar a glória dele num templo impuro. Ele vai? Não. A gente não louvou aqui, o nosso corpo é perfeito. É o templo do Senhor. E cada movimento é para o seu louvor. É para o seu louvor. Nós somos o templo de Deus. Nós somos essa botija que fala, que carrega o azeite, que carrega a água. Nós somos aqueles que carregam Deus dentro da gente. Mas Deus, Ele não vai habitar num templo sujo. Deus não vai habitar num templo impuro. E aqui, nessa palavra, nessa passagem, Deus estava alertando o povo. Eu não posso habitar nesse povo, sendo que esse povo, como diz aqui na palavra, esse povo matava os próprios filhos para queimar e entregar a outros deuses. Imagina a sanidade mental dessa pessoa. Imagina, por exemplo, a madrinha, a Luísa. Ela tem o Guigui, o filho dela. Imagina ela, a que ponto ela tem que chegar para falar: eu vou matar o Guilherme e vou entregar ele a um Deus qualquer. A que ponto uma pessoa pode chegar para querer matar o próprio filho e entregar para outros deuses e queimar ele a outros deuses? Porque assim como o Senhor falou naquela palavra, aquelas pessoas, aquele lugar se tornaria um lugar de destruição. E é isso que o diabo quer fazer nas nossas vidas. O diabo quer nos tornar um símbolo de destruição. O diabo quer que as pessoas olhem para a nossa vida e vejam a destruição. Porque quem já acompanhou e já leu o livro de Jeremias, sabe que o Senhor fala que aquele povo seria motivo de vergonha, que os outros povos passariam por aquele povo e veriam a destruição. E é isso que o diabo quer fazer. O diabo quer te tornar um símbolo de destruição, de vergonha, de morte. Ele quer tornar a sua vida um símbolo de tudo isso. O diabo quer que as pessoas olhem para você e vejam nitidamente a destruição. É isso que ele quer. Aqui, quando nós somos aquela botija íntegra, completa, nós temos um propósito. O propósito de carregar o azeite, de carregar o Espírito Santo dentro de nós, de carregar o Senhor, as palavras deles dentro de nós. Agora, o diabo, ele não tem propósito nenhum. Quer dizer, na verdade ele tem. O único propósito do diabo em nossas vidas é destruir. É o único propósito dele. Deus aqui tem sonhos maravilhosos para todos. Deus tem sonhos que são aqui para todos, mas no individual de cada um. E o diabo, ele só quer uma coisa: ele quer te destruir. E sabe, por isso que a gente deve se analisar. Às vezes muitas pessoas falam: não, mas eu estou na fé, eu estou aqui dentro da igreja, eu estou pegando firme. Mas vocês viram que eu quebrei esse copo com tanta facilidade? Eu precisei me matar aqui, fazer muita força e apertar para quebrar ele? Não, eu quebrei ele facilmente.
Então, se eu quebrei esse copo facilmente, imagina o que o diabo não pode fazer na sua vida se você der lugar a ele. Eu facilmente quebrei esse copo. Imagina o que o diabo ele pode fazer se você der lugar para ele na sua vida. Sabe, quando a gente sempre fala sobre... Quando a gente fala sobre o céu, sobre a eternidade, a gente fala que lá é algo que a gente nem sequer pode imaginar, de tão maravilhoso que é. E eu também penso assim em relação às coisas do diabo. Às vezes a gente imagina a destruição de uma forma, mas pode pensar que o diabo faz muito pior do que aquilo que você pode imaginar. Assim como Deus faz muito melhor do que aquilo que você pode imaginar, o diabo é totalmente o contrário. Ele faz muito pior do que aquilo que você pode imaginar. Por isso a gente deve tomar cuidado. Tomar cuidado em quais mãos a gente se coloca. Vamos pensar que se esse copo tivesse vida, se ele fosse um copinho que tivesse vida. Vamos chamar o copinho de Juninho. O copinho era o Juninho, ele nasceu da sua mamãe copinho, do seu papai copinho. Aí o Juninho viveu a vida dele. Só que o Juninho se colocou em mãos erradas. Ele se colocou na minha mão. Eu falei, vou quebrar esse copo. E ele se colocou aqui nesse momento nas mãos de alguém que queria quebrar ele. E o que eu fiz? Eu quebrei. Se, por exemplo, eu tivesse pegado esse copo e dado na mão da pastora Vilma, ela ia pegar o copinho, ia tomar o cafezinho dela, ia tomar a água dela. O copinho ia ter propósito, que era carregar a água, o sustento, o alimento para alguém. Mas o copinho nas mãos de uma pessoa que não quer o bem do copinho, o copinho acontece o quê? Quebra. Ele é destruído. E é exatamente isso. Eu estou falando de uma maneira mais lúdica, mas é exatamente isso. Quando você se coloca em mãos erradas, é isso que acontece. Se você se coloca nas mãos de alguém que quer te destruir, ele vai fazer o quê? Vai te destruir. As pessoas se colocam na mão do diabo, vão lá para o mundo, fazem o que quer, achando que vai ser lindo, maravilhoso. Mas se você se coloca nas mãos do destruidor, você é destruído. E é simples isso. Só que assim como aquele povo se misturou tanto com os deuses errados, com costumes errados, com coisas erradas, que aquele povo estava cego. Não estava sequer enxergando que aquele lugar, que aquelas pessoas se tornaram morte, ruínas. E toma cuidado porque agora, nos finais dos tempos, as pessoas têm trocado muito os seus valores. É o que a gente mais vê, pessoas que trocam os seus valores. Pessoas que facilmente trocam os seus valores e os seus princípios. O que a gente mais vê são jovens. A gente dá muito exemplo dos jovens, mas não são só os jovens. Todas as pessoas estão facilmente se colocando nas mãos do diabo. Sem hesitar às vezes. Às vezes as pessoas dentro da igreja é aquela pessoa mole, chove não molha. Mas quando é para se colocar na mão do diabo, a pessoa corre, se apressa. Opa, fazer alguma coisa de errado? Vou fazer. E as pessoas, o que a gente mais vê é isso. Pessoas que para Deus, não sei se eu faço, né? Se eu me entrego mesmo. Agora, um convite errado para um lugar errado, opa, vamos. Toma cuidado para você não ser essa pessoa que facilmente troca seus princípios, que facilmente se coloca nas mãos do diabo. Então vamos analisar para que a gente não venha se tornar assim como esse lugar, essa cidade, se tornar como um lugar de Tofete, que era um lugar de destruição. Aqui, esse lugar de destruição era um lugar de morte, um lugar que não tinha vida, um lugar que só tinha cadáveres, lixo, coisas podres. E você quer que, não só as pessoas agora, mas você quer que Deus olhe para você e
enxergue você como esse lugar, um lugar sem vida, um lugar morto, um lugar onde só tem lixo. Às vezes as pessoas querem muito se encher de Deus. Eu quero ser cheio dele. Mas o Senhor não vai derramar o seu azeite se você estiver quebrado. O Senhor não vai habitar em você se você estiver com o seu tempo sujo. Por isso que a gente precisa pedir para Deus. Pedir para Deus limpar o nosso interior. Limpar todas as coisas que fazem com que o nosso corpo, o nosso tempo seja impuro. Não adianta você pedir para que Deus te encha se você está quebrado. Então, primeiro você deve pedir para que Deus te conserte. E esse copo aqui eu acho que nem consertando ele vai ser cheio de novo. Mas eu tenho um segredo. Às vezes você pode se achar: eu não tenho conserto, eu estou todo quebrado, eu estou pior que esse copo, eu não sou nem caquinho, eu sou um pó, eu não sou nada, estou completamente quebrado. Mas o segredo, não sei se vocês sabem, nós temos o Deus do impossível. E às vezes você acha: é impossível Deus habitar em mim de novo, é impossível Deus me encher de novo. Não é impossível. Se você quiser, se você tomar posse dessa palavra, se você quiser realmente ser cheio, você consegue. Pede para Ele. Eu já falei que eu gosto muito daquela palavra que está em Mateus 7, o versículo 8, que fala: peçam e receberão. Eu acho essa palavra maravilhosa, porque o Senhor nos dá a liberdade de pedir para Ele, de pedir, total livre acesso para você pedir. Então pede para Ele, pede: Senhor, eu quero ser restaurado, eu quero que em mim haja vida novamente, eu quero que em mim haja o óleo e o azeite de novo. Talvez eu tenha me entregado nas mãos do diabo, talvez eu tenha me entregado lá para o mundo, mas eu quero ter o azeite dentro de mim de novo, eu quero ter o óleo derramado sobre mim de novo, eu quero ter os rios de águas vivas dentro de mim. Toma posse disso. E se Deus hoje enviou essa palavra para a igreja, é porque Ele via a necessidade da igreja ouvir isso. Então, para aqueles que estão quebrados, que estão só o caquinho, o pó, Deus pode te consertar, Deus pode restaurar. Para aqueles que estão trincados, começando a rachar, pede para Deus quebrar tudo e fazer de novo. E para aqueles que falam: eu realmente, de fato, não sou a botija quebrada, lembre da vida do copinho do Juninho. Lembre da vida dele, que facilmente eu quebrei ele. Então, essa é a mensagem que Deus queria passar nessa noite.